Amém, glória a Deus, louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos meditando na sua palavra. Amém, meus queridos. Hoje vamos estar meditando um pouco sobre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem, ou aquilo que pensamos ao nosso respeito, aquilo que Deus ele pensa ao nosso respeito. É uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E eu queria iniciar essa nossa conversa lendo Salmos 56, a partir do versículo 1 mesmo, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Então, nesse texto, meus queridos, do capítulo 56 de Salmos, já traz uma revelação aqui para nós de como os pensamentos do homem, eles são maus contra o próximo e até mesmo contra ele mesmo. Então, os pensamentos são todos contra mim para o mal. Então, Davi ele estava vivendo ali um momento de aflição, um momento em que estavam oprimindo ele, que estavam cercando ele. E é natural do ser humano que os seus pensamentos, tudo aquilo que ele pensa, se dá muito por aquilo que ele está vivendo, por aquilo que ele está vendo naquele momento que ele está. Em Salmos, no capítulo 94, diz que os pensamentos do homem, eles são vãos. Então a nossa mente, ela vai ter sempre essa atitude essa tendência de pensar aquilo que está ao nosso redor. Se nós recebemos uma notícia desesperadora, uma notícia de uma doença, ou que alguém está doente, a nossa mente já entra naquele turbilhão de emoções e começamos já a pensar em tudo aquilo, no que eu vou fazer, eu vou perder a pessoa, e geralmente são pensamentos acelerados, são pensamentos que se a pessoa está doente, a gente já pensa que ela vai morrer. Enfim, você conhece, nós conhecemos os nossos pensamentos. Naquilo que vemos também, às vezes estamos vendo alguma coisa e não é exatamente aquilo que nós pensamos. Então a nossa mente, ela tende a nos enganar, a nossa mente, ela tende a nos confundir. Essa é a mente do ser humano. Por isso a necessidade de a nossa mente estar alinhada com a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos buscar isso, a mente de Cristo. E como nós podemos descobrir, como nós podemos saber qual a mente de Cristo, o que Deus ele pensa? Somente através da sua palavra, meu querido. A palavra de Deus, ela diz o que Deus pensa ao nosso respeito. A palavra de Deus diz o que o ser humano ele pensa sobre ele mesmo. Por quê? Porque Deus ele nos sonda. Deus ele nos conhece, foi Ele que nos formou. Então, quando nós lemos a Bíblia, a palavra, nós conhecemos a nós, tudo aquilo que passamos, as nossas emoções, tudo aquilo que vivemos, e também conhecemos a Deus. E é por isso que nós não podemos viver longe da Bíblia, longe da palavra de Deus. E Jeremias, no capítulo 29, 11, fala assim sobre isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Olha os pensamentos de Deus para a gente. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse pensamento que talvez você tenha de que Deus não te ama, de que Deus te rejeita, porque você é muito isso, muito aquilo, que ninguém me quer, isso aí já cai por terra aqui nessa palavra, porque ele tem os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então Deus como um pai ama o filho, ele sempre vai querer o bem do seu filho, ele vai querer sempre que nós estejamos sendo guardados, protegidos. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Em que todas as áreas da nossa vida nós estejamos bem, estejamos seguros.
Então me invocareis, passareis a orar a mim. A gente vê que existe um caminho para que a nossa mente, para que o nosso espírito esteja em paz. Existe um caminho, e esse caminho é o caminho da oração. Esse caminho é o caminho da busca, esse caminho é o caminho da comunhão, esse caminho é o caminho da entrega, esse caminho é um caminho que às vezes nós ignoramos, porque estamos tão ocupados com coisas dessa vida. Não é verdade? Com tantos afazeres, com a nossa família, com a nossa casa, com tantas coisas. Mas no mundo atual, no tempo em que vivemos, meus queridos, precisamos parar para ouvir a Deus. Parar para ouvir o que Deus está pensando daquele momento que nós estamos vivendo. O que Deus está pensando daquela situação que estamos passando. Às vezes estamos atordoados, às vezes estamos aflitos, porque nós mesmos queremos. O simples fato de nós dobrarmos o nosso joelho, orarmos a Deus, ou simplesmente pegarmos a palavra de Deus para ler, isso já tira um fardo, já nos dá uma direção. Então muitas pessoas estão vivendo problemas hoje em dia, sem necessidade. E às vezes você pensa assim, eu não estou dentro de uma comunidade de fé, eu não estou dentro da igreja, né, como você mesmo diz. Mas, meu querido, isso não tem nada a ver com comunidade de fé ou igreja, ou não tem nada a ver. Você está passando por um momento difícil de tribulação, vá orar, vai clamar a esse Deus que te formou e te criou a sua imagem e semelhança. Você está passando por um momento difícil, vai ler a palavra, vai buscar resposta na Bíblia e deixa que o resto Deus ele vai fazer através da obra maravilhosa do teu Espírito Santo. Então nós, como seres humanos, nós criamos muitos bloqueios, impedindo que Deus ele se chegue até nós e que nós nos acheguemos a Deus. Onde é que está escrito que você tem que estar inserido dentro de uma comunidade de fé para você orar? Onde é que está escrito na Bíblia Sagrada que você tem que estar inserido numa comunidade de fé para que você possa ler a Bíblia e conhecer a sua palavra? Não existe nada escrito, amado. Então você pode já, agora, dobrar o seu joelho e falar com esse Deus que te formou, que te criou a sua imagem e semelhança. Você já pode descobrir quais são os pensamentos de Deus ao vosso respeito, pegando a Bíblia para ler, pegando a palavra de Deus para ler. Então já comece por aí. Retire todo o bloqueio da sua mente. Liberte-se de todos os seus pensamentos, de tudo aquilo que eu preciso dizer isso, que é o inimigo das nossas almas, que existe esse inimigo sagaz e feroz, que está no mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, ele está aí para tentar te afastar de Deus, para tentar te afastar do conhecimento de Deus, para tentar te afastar da palavra de Deus, para tentar te afastar de Deus. Então ele lança setas malignas na sua mente, para que você fique longe de Deus, para que você fique longe da sua palavra. A Bíblia está no seu celular. Deus ele está aí onde você está neste momento. E você pode falar com Ele aí. Não existe nada que te impeça de buscar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Porque se você fizer isso, você vai ser salvo. Então os pensamentos de Deus ao vosso respeito, eles são mais elevados. Eles são pensamentos de bem e não de mal. Grave isso na sua mente. Não deixe que aquilo que as pessoas vão pensar de você, aquilo que os outros vão achar. Meu querido, não importa o que as pessoas dizem e o que as pessoas falem. O que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus diz ao vosso respeito. Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Então é isso que deve ter relevância na sua vida. É isso que deve realmente importar. Então, a palavra de Deus segue dizendo, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus, Ele vai te ouvir. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não rejeita. Deus, Ele não rejeita, querido. Você lembra ou já ouviu falar? Estava ali Jesus na cruz, no meio, acredito eu, e aqueles dois ladrões ali, criminosos ali, um de um lado, outro de outro. E algo maravilhoso aconteceu ali. Por quê? Porque um daqueles homens tinha
pensamentos diferentes a respeito de Jesus. Isso é tão tremendo, meu Deus. Então um daqueles falava, se você é o Filho de Deus, sai daí, salva a ti mesmo, salva nós. Ou seja, olha o pensamento desse indivíduo, olha o pensamento dessa pessoa. Olha como os pensamentos que nós temos, eles podem mudar a nossa vida, eles podem dar um norte à nossa vida, o pensamento ele pode nos libertar, eles podem nos matar ou pode nos destruir. Esse foi o pensamento de um, ou foram as palavras de um. Mas a Bíblia fala que nós falamos aquilo que está dentro de nós. Então, de uma certa forma, o que estava dentro desse ladrão ali, de um desses criminosos, né? Era isso. Se você é o Filho de Deus, nos salva aqui, salva a mim, salva você, enfim. Mas o pensamento daquele outro era, se possível, ou como que era mesmo o pensamento dele? Eu queria lembrar aqui na íntegra o pensamento daquele ladrão. Ele falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhecia ali que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias enviado para salvar a humanidade. Então eu gostaria que você reconhecesse isso nesse dia, meu querido. Se você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio salvar a humanidade, tudo aquilo que você pensar se torna lixo. Tudo aquilo que os outros pensarem é lixo. Tudo aquilo que, enfim, nada, meu Deus, pode se comparar a isso. Nada, absolutamente nada. E sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, olha os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Aquele homem tinha... Um instante, queridos. Aquele homem tinha matado, tinha roubado, sabe-se lá o que aquele homem tinha feito, sabe-se lá. Mas Deus, Ele o alcançou naquele momento porque ele se arrependeu, porque ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Então, os pensamentos que nós temos ao nosso respeito, os pensamentos que nós temos em relação a Deus, eles mudam a nossa vida aqui na terra, eles mudam o nosso destino. Então o salmista no Salmo 94:11, ele diz que os pensamentos do homem, eles são vãos, eles são inúteis. E não é uma verdade? Diga para mim, você é forte o suficiente para aguentar esse turbilhão de pensamentos que vem na sua mente? Quando tudo está bem, você está desfrutando daquela coisa gostosa que você está vivendo, daquele momento bom da sua vida, tem dinheiro no bolso, a sua família está bem, está com saúde, né? Aquela coisa toda, a sua alma, as suas emoções, está tudo ali, sabe? Jubilando, você dança, mas de repente vem uma notícia ruim. E aquilo que era bom se torna ruim e de repente você falta o chão e são os nossos pensamentos. Alguém me disse ou ouvi uma frase que eu tenho aplicado na minha vida. Não é uma frase, não é algo bíblico, mas é algo que me chamou a atenção. Que diz assim, eu vou tentar falar exatamente, vamos lá. E ver se você me entende, ó. Não importa aquilo que fazem com você. O que realmente importa, o que realmente faz a diferença, é aquilo que você faz com o que fazem e pensam sobre você. Não é verdade? Porque se chega uma notícia ruim e você, essa notícia é ruim, você para naquele momento e pensa, ou se você se volta para Deus, se volta para a palavra de Deus, se volta para os pensamentos de Deus, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus diz ao vosso respeito, para as promessas de Deus, para aquilo que você era em Deus, a nossa vida ela muda completamente.
completamente. Nossa maneira de ver as coisas mudam completamente. Porque se a gente olhar para aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, a nossa cabeça muda, nós somos outra pessoa. Porque se nós entendermos isso realmente na nossa vida, colocarmos isso na nossa vida, aconteça o que acontecer conosco, seja uma morte familiar, seja uma doença, seja uma perca, seja um momento difícil financeiro, nós vamos entender que, se estamos seguros em Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Mas para isso nós precisamos amar a Deus. É para os que amam a Deus. Então, meu amado, se você ama o Senhor, você conhece os pensamentos de Deus, sabe por quê? Porque você procura conhecer os pensamentos dele através da palavra dele, através da Bíblia. Então você está guardado por detrás, por diante, pela direita, pela esquerda. Você é de Deus. Mas vamos seguir um pouquinho aqui? Vamos ver mais o que diz aqui a palavra de Deus. Eu queria ler um pouquinho mais com vocês. Isaías, no capítulo 55, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, amados, olha só, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Então, o Senhor nos chama para se converter a Ele. Se converter é o quê? É você mudar a direção. Se você está indo por um caminho, você deixa aquele caminho e vai para o caminho que o Senhor está mandando você ir. Isso não é algo fácil de fazer. Isso não é algo que nós fazemos naturalmente, com naturalidade. Exige uma renúncia, exige um sacrifício. É por isso que é tão difícil. A palavra do Senhor diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então existe uma cruz, existe algo que nós precisamos negar. E esse algo nada mais é do que o pecado, a iniquidade que assola o homem, que assola a humanidade. É esse desejo desenfreado de pecar, de fazer a nossa vontade, de fazer o nosso querer. Isso tem que morrer. Eu acredito que todas as reflexões que nós fazemos diariamente, isso é citado. Por quê? Porque de tanto falar, isso vai morrer. Se nós entendermos essa verdade diariamente, isso vai morrer dentro de nós. Nós vamos ter esse desejo, essa sede por Deus, essa conversão. Todos os dias ela vai brotar no nosso coração. Todas as vezes que surgir uma escolha que nós precisamos fazer entre o pecado e a santidade, nós iremos escolher a santidade, nós iremos escolher a Deus. E não pense que fazendo isso um dia e nós vamos viver durante toda uma semana, não, querido, isso é diariamente. Todos os dias nós precisamos morrer para nós, morrer para o pecado e vivermos para Deus. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E todos os dias nós falamos que se tem uma coisa que Deus ele sabe fazer é perdoar o homem, perdoar o nosso pecado. Desfrute disso, meu querido. Desfrute disso. Não ande em pecado, não viva em pecado. Se arrependa, volte-se para o Senhor, que Ele vai perdoar. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Hoje você pode fazer isso. Hoje você pode se arrepender. Hoje você pode ser perdoado. Mas quando Jesus vir, acabou. Já não há mais, não tem mais como isso acontecer para você nem para mim. Então é agora.
E eu tenho dito que Jesus ele pode vir para você hoje, porque a morte pode chegar para nós a qualquer momento. Não é isso que dizem por aí, que para morrer basta estar vivo? E isso é uma verdade, para morrermos basta estarmos vivos. Então é algo muito sério, porque a palavra de Deus segue dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, mesmo lendo a palavra de Deus na íntegra, porque a palavra de Deus diz que muitas coisas são para nós reveladas e muitas não. Nós não conheceremos totalmente os pensamentos de Deus, porque Ele diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Então nós não pensamos como Deus. Nossos pensamentos são vãos. Os nossos pensamentos são de mal, aí sim. Mas o Senhor não. É de bem, para nos dar o fim que nós desejamos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda, querido, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva descem, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar a semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que designei. Talvez você pegue esta palavra e coloque ela somente assim, que a palavra de Deus não voltará vazia somente para o bem, para o meu bel prazer, para aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito. Não, querido. A palavra de Deus, ela fará aquilo que lhe apraz em todo sentido, em todas as áreas da minha e da sua vida. Quando Deus fala assim, não faça isso porque você vai se dar mal. A palavra do Senhor também não volta vazia, você vai se dar mal se você fizer aquilo que Deus não está mandando você fazer. Se Deus falar assim, faça isso porque isso me agrada, vai agradar os meus olhos, o meu coração. Faça porque a palavra do Senhor não vai voltar para Ele vazia, vai fazer aquilo que lhe apraz. Porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que se arrependa, na verdade, nem filho do homem. Ele não é homem para que minta. Amém? Pronto. E nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele não mente como nós. Não. Às vezes nós mentimos sem necessidade. Às vezes uma verdade que nós poderíamos dizer sem ter necessidade de mentir, nós falamos a mentira ou ocultamos a verdade. Mas Deus não é assim. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo aquilo que eu tenho dito para você todos os dias através dessas ministrações, através dessas reflexões, eu tenho certeza que tem alcançado o coração de alguém, porque ela não volta vazia. Deus, Ele alcança o homem através da sua palavra. Deus, Ele alcança o homem através dos seus ensinamentos. Chega um momento, querido, que nós nos damos conta de que sozinho nós não podemos, de que sozinho nós não conseguimos. Esse momento ele chega para todos nós, chega para qualquer ser humano, não tem como. Este vazio, essa falta de Deus, essa necessidade que nós temos do Senhor, daquele que nos criou, daquele que soprou em nós o fôlego de vida, daquele que nos fez alma vivente. Isso é latente em nós, esse vazio existe, sempre vai existir. Então, nós mais cedo ou mais tarde, nós procuraremos ao Senhor. Mas não deixa isso para depois. Não espere você morrer primeiro para que isso aconteça, porque isso não vai acontecer depois. Isso tem que acontecer enquanto você estiver vivo. Enquanto o seu corpo estiver de pé nessa terra, caminhando sobre essa terra. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem uma missão para você.
Deus tem um plano para a sua vida. Amém, meu querido? Então, pense nisso nesse dia. Reflita nisso nesse dia. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais elevados, são maiores e melhores. Os pensamentos do homem são vãos. E para que possamos conhecer os pensamentos de Deus, nós precisamos buscá-lo. Como fazemos isso? Em oração. Como fazemos isso? Nos quebrantando. Como fazemos isso? Lendo a sua palavra. Assim nós encontraremos o caminho. Assim nós poderemos ser guiados enquanto estivermos nessa terra e salvos em Cristo Jesus, quando Ele vier nas nuvens, com poder e grande glória, porque é assim que Ele vai vir, para buscar a sua igreja pura, santa e imaculada. E é isso que Deus ele tem feito conosco, é isso que Deus ele tem separado já, multidões na face da terra. Deus já tem preparado o seu povo, já tem preparado a sua igreja. A igreja já tem sido preparada aqui. Você já parou para pensar nisso? Existe uma igreja invisível aqui, que anda na palavra de Deus, que vive conforme os ensinamentos de Deus, que o seu coração é totalmente do Senhor, que a sua mente é totalmente do Senhor. Existe essa igreja, e essa igreja ela vai subir. Essa igreja vai ser arrebatada. E você precisa estar inserido nela. Amém, meu querido? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua mente. Que essa palavra entre na sua mente e que ela produza fruto para a glória, para a honra e para o louvor do nosso Deus. Deus te abençoe.